O barulho constante das máquinas em funcionamento ecoava por todo o hangar, preenchendo cada espaço com um ruído metálico pesado e ininterrupto. Garras mecânicas gigantescas se acoplavam às naves com precisão cirúrgica, arrastando-as lentamente de um ponto a outro, enquanto faíscas ocasionais iluminavam brevemente o ambiente. Em diversos cantos, engenheiros concentrados analisavam painéis e circuitos, enquanto mecânicos cobertos de graxa trabalhavam nas armaduras danificadas, restaurando cada peça com atenção quase obsessiva. Todos ali estavam se preparando para um novo serviço. Todos, sem exceção, pertenciam ao sindicato mercenário. Em um dos cantos mais afastados daquele hangar colossal, o rapaz se destacava entre os demais. Seus cabelos negros eram curtos e levemente bagunçados, seus olhos avermelhados carregavam pupilas verticais incomuns, e um par de chifres negros, curvados para trás, emergia de sua cabeça. Atrás dele, uma cauda de aproximadamente 1 metro de comprimento se movia lentamente, coberta por escamas escuras, que refletiam a luz ambiente de forma sutil. Vestindo uma farda militar negra, ele utilizava uma pistola térmica para soldar uma parte específica de sua armadura, claramente danificada em seu último combate. Foi então que algo raro aconteceu naquele lugar. Um silêncio estranho e quase antinatural se instaurou. As máquinas continuavam funcionando, produzindo o mesmo barulho intenso de antes, mas as vozes haviam desaparecido. As conversas paralelas que antes preenchiam o ambiente simplesmente deixaram de existir, como se tivessem sido apagadas de uma só vez. Perinieri percebeu. Ele retirou os óculos de proteção lentamente e ergueu o olhar, analisando o ambiente ao seu redor. Foi então que notou. Todos os soldados estavam voltados para a entrada do hangar. E o motivo era óbvio. A própria Murata estava ali. Uma mulher alta, extremamente alta, chegando muito próximo dos 2 metros de altura. Seus longos cabelos brancos caíam livremente pelas costas, contrastando com seus olhos azul cristal, frios e penetrantes. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho, acompanhado por uma cicatriz de corte visível naquela região, além de diversas outras marcas espalhadas pelo corpo, evidências claras de batalhas passadas. Ela vestia uma farda de oficial elegante, completamente negra, que reforçava ainda mais sua presença imponente. Sem esforço, era possível perceber que a imperatriz tratava de um assunto importante com um oficial de alta patente, possivelmente um tenente ou superior. Ele anotava cada palavra com rapidez e precisão, e logo após fazia uma reverência respeitosa, curvando levemente o corpo. Murata, sem demonstrar emoção, simplesmente seguiu seu caminho, deixando o local. Aos poucos, o ambiente voltava à normalidade. As vozes retornavam. As máquinas continuavam. O mundo respirava novamente. Perinieri soltou um leve suspiro e voltou sua atenção à manutenção de sua armadura. Porém, em um piscar de olhos, ele ergueu o braço rapidamente, segurando no ar um saco que parecia conter trigo, interceptando-o antes que caísse. Sério? Desperdiçando comida assim, seu cabaço, exclamou ele, com claro descontentamento na voz. O rapaz de armadura caiu de cima de uma nave próxima, como se estivesse deitado ali o tempo todo. Ah, droga! Você tem uma percepção boa demais. Nunca consigo te pegar nessas pegadinhas. Ele retirou o capacete, revelando cabelos loiros curtos e olhos esverdeados. Seu fardamento era uma armadura compacta de fibra de carbono, com algumas listras amarelas e um brasão de 3 traços, claramente indicando uma patente superior à de Perinieri. Rian. Primeiro Sargento Rian. Sinceramente, eu aceitaria qualquer coisa agora para ficar o mais longe possível dessa sua infantilidade. Rian cruzou os braços, visivelmente incomodado, levantando uma sobrancelha, enquanto mantinha a outra abaixada. Ah, qual é ponto? Somos uma boa dupla. E bons amigos. Além disso, já aliviei muito a sua barra. Você podia pelo menos tentar me aturar um pouco, sabia? Perinieri apenas suspirou, tentando ignorar e manter o foco no reparo da armadura. Nesse momento, Rian se aproximou um pouco mais e sussurrou.
Mas você tem uma boca de bueiro, hein? Perinieri franziu levemente a testa, sem entender de imediato. Mas logo o motivo ficou claro. O mesmo oficial que antes falava com Murata se aproximava, agora com anotações em mãos. Cabo Perinieri. E você, primeiro sargento Rian. Ambos foram convocados para uma reunião de emergência. Sala D, 111, ala de acesso restrito a oficiais. Vocês terão acesso temporário. Sem perguntas. Apenas compareçam. Entendido. Não havia escolha. Ambos concordaram, ainda que Perinieri demonstrasse claro descontentamento. E lá se vai minha folga, e o conserto da minha armadura, resmungou, jogando a pistola térmica sobre a mesa. Rian, por outro lado, parecia mais pensativo do que incomodado. Ala restrita a oficiais, só tenentes ou superiores entram lá. Deve ser algo sério para abrirem uma exceção desse nível, ainda mais para alguém do seu rank. Quando percebeu, Perinieri já estava caminhando em direção à saída. Ei! Vai assim mesmo. Rian o alcançou rapidamente. É por isso que você não sobe de rank. Ignorado. Os dois seguiram pelo interior da nave, atravessando corredores extensos. O lugar era gigantesco, absurdamente grande, e o trajeto levou vários minutos. Com alguma orientação de Rian, finalmente chegaram diante de uma porta com uma placa acima indicando D-111. Rian colocou a mão no painel. A porta se abriu. Imediatamente, os olhares se voltaram para eles. A sala era propositalmente mal iluminada. No centro, um trono. E nele, Murata. Nas cadeiras mais próximas estavam os 12 monarcas, a elite absoluta do Império. Logo atrás, comandantes, capitães e tenentes. Perinieri e Rian se sentaram na última fileira. A porta se abriu novamente. Uma mulher entrou. Estatura média, cerca de 1,70. Farda elegante escura, com detalhes vermelhos que chamavam atenção. Longos cabelos vermelhos carmesim e olhos da mesma cor. Yukari. Almirante de frota. Braço direito de Murata. Mesmo Rian permaneceu em silêncio dessa vez. A pressão no ambiente era sufocante. Pouco tempo depois, Murata se endireitou no trono. Uma leve tosse ecoou pela sala, e seu olhar percorreu todos ali, frio e implacável. Todos aqui estão presentes por um motivo específico. Seja pela hierarquia, pelo currículo, ou pelas habilidades necessárias para este momento. Silêncio. Yukari deu 2 passos à frente. Um holograma surgiu em seu braço e foi projetado atrás do trono. Há cerca de 6 meses, uma equipe de exploração foi enviada além dos limites conhecidos do nosso mapa. A imagem de uma galáxia desconhecida surgiu. Eles encontraram uma nova galáxia. Distante, mas acessível. Outra imagem apareceu. E dentro dela, uma nova fonte de energia. Imagens de laboratório mostravam testes sendo realizados. 63% mais eficiente do que nossa melhor fonte atual. E, ao que tudo indica, de baixo custo. A tensão aumentou. A informação vazou. Silêncio absoluto. Outros impérios já sabem. Yukari deu um passo para trás. Murata se levantou. Esta é a missão mais importante desde a unificação do sindicato. Um dos monarcas se levantou. Winterfell. Cerca de 3 metros de altura, armadura prateada, coberta por um manto feito da pelagem de uma criatura perigosa. Seus cabelos brancos denunciavam sua idade. Enviar todos os monarcas seria arriscado. Temos fronteiras a manter. Murata assentiu. Correto. Por isso, você e Antares liderarão a missão. Sem questionamentos. A decisão estava feita. Por um breve momento, o olhar de Murata subiu até a última fileira. Até Perinieri. Rian nem ousou falar. Mais informações serão repassadas. Alguma pergunta? O que se seguiu foi uma longa sessão de questionamentos, todos respondidos sem hesitação. Mas Perinieri só pensava em uma coisa. Por que ele? Ao final, Murata dispensou todos.
Perinieri se levantou para sair. Perinieri. A voz dela o parou. Fique. Até os monarcas se surpreenderam. Rian apenas fez um gesto de despedida à distância. Perinieri desceu as escadas lentamente, aproximando-se. Agora estavam sozinhos. Cabo Perinieri, ouvi bons relatos sobre você. O olhar dela passou por seus chifres. E você é ponto. Incomum. Já deveria ser tenente. Mas há um problema. Pausa. Insubordinação. Perinieri manteve o olhar firme. Veio me punir. Não. Silêncio. Quero que investigue algo. O ambiente pareceu pesar. A equipe de exploração não retornou. Murata virou de costas. Um deles era meu filho. Perinieri ficou em silêncio. Traga respostas. Ou o corpo. Entendido. Sua nave já está pronta. E sua nova armadura também. Ela se aproximou. E fixou um brasão em seu peito. Tenente Perinieri. Sem cerimônia. Sem escolha. Algum tempo depois, já na nave. Ei, tenente. Rian apareceu, rindo. Toma. Vai precisar mais do que eu. Um colar. Perinieri hesitou. Era da sua irmã. Pega logo. Rian estendeu o punho. Volta vivo, vagabundo. Perinieri sorriu de leve, tocando o punho contra o dele. A comporta se fechou. Os motores começaram a rugir. E a missão começava.